Quer mandar sugestão ou opinião sobre a nossa programação? Envie um e-mail para programação.tvsantacruz@redebahia.com.br. Bahia Meio-Dia. Oferecimento: Curso Galileu, líder em aprovação. E aniversário Cipolate. Compre, concorra. Olá, muito boa tarde. Você começa o Bahia Meio-Dia vendo essas imagens ao vivo de Itabuna. Apesar das nuvens no céu, o dia está parcialmente nublado, fazendo 30 graus. O dia está bastante seco, umidade relativa do ar na casa dos 46%. Não chove hoje à tarde e à noite, segundo a previsão do tempo. Deve chegar uma chuva fraca só na madrugada de hoje para amanhã. Hoje é quinta-feira, 3 de maio. E nesse dia de Corpus Christi, você confere a programação aqui em Itabuna. Hoje de manhã teve missa na Catedral de São José. Os fiéis participaram da celebração seguindo todos os protocolos de segurança. Essa data é celebrada todos os anos, 60 dias após a Páscoa. É uma das datas mais importantes para a Igreja Católica porque celebra o mistério da Eucaristia. 3 de junho. Falei errado, não foi? Mas é 3 de junho, gente. Vamos mostrar também a movimentação nas praias de Ilhéus neste feriado de Corpus Christi. Ó, Franciele Caetano aí, que dia bonito aí na praia, hein, Franciele? De cara pro sol, boa tarde. Boa tarde, Roger, boa tarde a todos que estão nos assistindo. O dia está realmente lindo. A temperatura aqui está na casa dos 28 graus. Eu estou na Praia dos Milionários, Roger, que costuma ter bastante movimento. Hoje está mais tranquilo, está mais calmo. E daqui a pouquinho eu volto falando sobre a taxa de ocupação na rede hoteleira e também sobre a movimentação aqui na praia. É com você. Tá certo então, valeu. Em Eunápolis, uma situação bem diferente. A Prefeitura decretou ponto facultativo e, com isso, o comércio está aberto neste feriado. Assunto para Thaisa Moura. Olá, Thaisa, boa tarde. Boa tarde para você também, Roger, para todos que nos assistem. A gente fala ao vivo aqui da Avenida Porto Seguro, em Eunápolis, que é aí onde fica o miolo do comércio aqui da cidade, viu? E a grande maioria das lojas realmente abriram nesse feriado de Corpus Christi. A gente estima aí uma média aí de uns 70% a 75% das lojas estejam abertas aqui no centro de Eunápolis. E já já a gente volta para entender por que a Prefeitura decretou o ponto facultativo e também o que os comerciantes e os comerciários acharam disso aí, viu, Roger? É uma polêmica, mas eu venho com mais detalhes já já. Vamos ouvir os dois lados, né, Thaisa? Valeu, até daqui a pouco. A gente destaca também a reclamação de moradores de Itabuna por causa dos buracos em ruas da cidade que foram provocados por obras inacabadas da Prefeitura e da Imasa, que é a empresa municipal de águas e saneamento. Os buracos estavam feios, viu? Agora que botam um bocado de terra ali para aterrar, os carros não virar. A gente não consegue nem subir com o carro. Além da rua ser estreita, é o descaso total da Prefeitura. Então, por isso que a gente pede socorro que a Prefeitura tome providência nessa nossa rua. Pô, tá na bronca e a gente tá junto. No BMD de hoje, a gente também fala sobre o Dia Mundial do Pé Torto Congênito. Uma malformação em que os bebês nascem com os pés virados para dentro. Você vai conhecer a história de duas crianças que estão em tratamento para conseguir andar e vai ver a importância do diagnóstico e do tratamento precoce para corrigir os pezinhos. Muitas pessoas seguem sem a correção do tratamento PTC, ficando na condição de deficientes permanentes por falta de informações ou apoio do tratamento. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora aqui no Bahia Meio-Dia. Seja bem-vindo e fique com a gente 12:05 na Bahia. Hoje é feriado, muita gente de folga, tá fazendo sol, o dia para curtir é praia, não é mesmo? Então vamos ao vivo a Ilhéus, porque lá está Franciele Caetano acompanhando essa movimentação. Oi, Fran, a gente está assim de
assim, de cara, como é que tá um céu tão bonito por aí? Aqui em Itabuna tá um tempo parcialmente nublado, mas aí o ventinho, né, tira as nuvens, tá um dia lindo, maravilhoso. E o movimento tá tranquilo, mesmo assim, né? Sim, Roger, o sol tá lindo, como eu disse, tá fazendo 28 graus, quente, quente, quente. Mas a gente percebe que a movimentação aqui na praia não está tão grande assim. Mais cedo, eu e Marcelino, nós acompanhamos o movimento nas estradas também. Não estava tão movimentado, vamos dizer que estava moderado. Mas aqui a gente percebe que as famílias, mesmo assim, aproveitaram para trazer seus filhos, para se divertir. Falei com algumas pessoas da região, poucas pessoas de fora, e as pessoas estão gostando porque não está tão movimentado, não está tão aglomerado, vamos dizer assim. Mas essa região aqui costuma ter muito movimento. Nós falamos com a Associação de Turismo aqui de Ilhéus, eles passaram para a gente que hoje a cidade possui 8.000 leitos. Todos funcionando, e a taxa de ocupação hoje está na casa de 65%. Eles acreditam que até o sábado esse número deve aumentar um pouquinho, algo aí em torno de 15%, que são aquelas pessoas que deixam para procurar os hotéis, as pousadas, aí na sexta-feira ou até mesmo no sábado. Mas o que importa é se divertir, o importante é se cuidar, né? É se divertir com segurança. Eu vou tentar falar com um turista, um rapaz que está aqui, também não sei se ele é turista, mas eu vou tentar falar com ele, saber o que ele está achando do sol, o que ele está achando dessa movimentação. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, qual é o seu nome, você é de onde, o que você está achando do dia hoje aqui em Ilhéus? Bom, eu sou Gustavo Costa, sou de Piauí, economista e músico também, tecladista. Certo. O que você está achando, Gustavo? A movimentação está tranquila, está legal para você e sua família? Está gostando? Tem muito tempo que você não veio à praia? Olha, tem bastante tempo que a gente não vem à praia. A gente vem de uma rotina de casa a trabalho desde março, né? Contra a pandemia. E nós chegamos há pouco aqui em Ilhéus e estamos achando o movimento bem tranquilo. Até na estrada também foi tranquilo quando a gente veio para cá. E com relação aos cuidados, né, aos protocolos, às medidas de segurança, você acha que o pessoal das cabanas estão seguindo tudo direitinho? Sim, todo mundo está usando máscara, passa o gel nas mãos da gente quando a gente chegou. As mesas estão bem distantes uma das outras, então todos os protocolos estão sendo seguidos aqui nas praias. Certo, pretende ficar quantos dias? A gente vai ficar aqui até domingo, aproveitar o feriado. Eu e minha esposa e meu filho, que a gente já tomou a primeira dose da vacina, então nós estamos aproveitando um pouco esse feriado, com um pouco mais de segurança, né? Mas tomando todas as medidas de segurança possível. Que bom, que beleza. Então um ótimo feriado para você, para sua família. Espero que vocês curtam bastante, tá bom? E a gente volta por aqui. Roger, você tem uma pergunta? Isso mesmo, Fran. Olha, ele falou o seguinte, que ele está aí tomando todos os cuidados, está se sentindo seguro, esse que importa. Nas imagens, pelo que as imagens estão mostrando pra gente, Fran, eu não estou achando assim que o movimento está tão fraco, não. A gente está numa pandemia, esse movimento está até muito bom, viu? Eu quero saber de você, se você teve contato aí com os donos de cabanas de praia, o que eles estão achando desse movimento. E, inclusive, esse entrevistado seu foi de Piauí, né? Esse turista, digamos assim, regional, das cidades que ficam até 200 quilômetros de Ilhéus, eles são o principal grupo de turistas que visita a cidade, isso segundo as agências de turismo. Sim. O trade turístico de Ilhéus já nos disse isso em outras oportunidades. O principal grupo de turistas que chega para Ilhéus é exatamente desse turista regional que está em cidades de até 200 quilômetros de distância do litoral. Sim, e o que os donos de cabanas estão achando, Fran? Sim. Quando você falou que o movimento não está tão tranquilo, é porque nós estamos aqui, então dá para a gente perceber que muitas mesas, né, muitas cadeiras estão vazias. Não, geralmente a gente consegue mostrar isso aqui lotado, todo mundo assim bem apertado, então a gente percebe que ainda tem muitos espaços vazios. Quando a gente fala que está diferente dos outros anos, é justamente por estar... pelo fato da gente estar observando que esses ambientes que antes poderiam estar todos ocupados, hoje estão assim, com essas disponibilidade de mesa, podemos dizer. E em relação aos cabaneiros, eu conversei com os dois assim, e eles disseram que o movimento para hoje vai ficar nesse processo.
eles tinham uma expectativa de ser um pouco melhor, mas acredito que ainda por conta da pandemia, muita gente aí com medo, muita gente sem vacinar, o movimento está moderado. Disseram que pode aumentar um pouquinho depois do meio-dia, mas para quem ficou um tempo, né, com as portas fechadas, sem funcionar, eles avaliaram como positivo esse movimento de hoje. Ok, Fran. Valeu. Muito obrigado aí pelas informações. A gente fica por aqui. Valeu. Viu? É com você. Legal, Fran. Valeu. Bom, gente, enquanto muitas pessoas, como vocês viram, curtem o feriado na praia, outras trabalham. Em Eunápolis, nem todos os funcionários do comércio estão de folga hoje. As lojas abriram normalmente. Thaisa Moura vai trazer os detalhes para a gente. Bom, Thaisa, a gente fica imaginando assim que deixar esses dias aí abertos para quem é católico ir trabalhar não deve ter sido uma decisão fácil, não. Não só para funcionários, os donos de loja também, já que é uma data que para os católicos é muito importante. A gente vai querer saber ao longo dessa conversa aí com você, como é que ficou essa situação. Você já conseguiu captar esse clima de insatisfação ou de possível tranquilidade aí conversando com lojistas e com comerciários? Pois é, Roger, sim, viu? A gente, desde ontem, a gente vem conversando com alguns lojistas e comerciantes aqui sobre essa decisão, que para alguns comerciários pegou eles de surpresa ontem, né? Depois que foram comunicados aí pelos 2 sindicatos que iriam ter que trabalhar. Mas, na verdade, é que essa é uma decisão que já foi tomada lá no início do ano. Ainda em janeiro deste ano, a prefeita de Eunápolis, Cordélia Torres, fez o calendário dos feriados e pontos facultativos aqui da cidade. E desde então, ficou definido, né, que esse feriado de 3 de junho, dia de Corpus Christi, seria ponto facultativo. Quando chegou essa semana, os 2 sindicatos, tanto dos comerciantes quanto dos comerciários, sentaram aí para poder conversar e foi acertado que assim ficaria, assim iria acontecer. E a realidade hoje, Roger, é que mais de 70% das lojas aqui de Eunápolis estão com as portas abertas, todo mundo trabalhando. É fato que o movimento não está tão grande quanto em um dia comum, né? Já que estamos no começo de mês, essa movimentação seria grande, mas todas as lojas estão abertas. Hoje os bancos e lotéricas estão fechados. Talvez por isso a movimentação não seja tão grande, né? Porque com dinheiro não circulando tanto assim, essa movimentação ela cai um pouco. Mas os comerciantes estão bem felizes, né? Porque uma venda ou outra em tempo de crise, depois de vários meses aí sofrendo com a pandemia, as vendas elas realmente acontecem, mesmo num nível menor, e também elas podem também, essas pessoas que visitam as lojas para comprar, também pagar a crediária naquelas lojas que vendem carnezinho, e essa movimentação realmente está tendo. Hoje, mais cedo, eu conversei com uma cliente, uma consumidora que veio para a rua para fazer compras, e vamos ouvir agora o que a Naimara disse sobre essa abertura do comércio. Eu achei super legal, porque tem dias que eu não posso vir, e hoje eu tô podendo vir aqui, né? Fazer minhas compras. O que eu não podia comprar no outro dia, eu tô vindo aqui comprar hoje. Essa foi uma vantagem tanto aí, né, para os comerciantes que não tinham outro dia para poder vir aqui ao centro, aproveitaram que a empresa não estava funcionando ou que fato de ser autônoma e veio, né, aqui na rua para poder pagar contas e também para poder fazer compras. Quem gostou muito disso também foram os comerciantes que puderam contar com essas vendas. Eu estou aqui com o Carlos Renato Santos, ele que é o vice-presidente da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas e representa essa categoria dos comerciantes. Carlos Renato, o que os comerciantes acharam, né, dessa abertura? O que você percebeu por essa fiscalização que vocês já fizeram aqui hoje? Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Roger, aí no estúdio. Para nós, comerciantes, como entidade, foi proveitoso essa abertura hoje do comércio. Os comerciantes todos felizes, até porque nós ficamos aí com o comércio fechado por mais de 60 dias durante a pandemia, e esse ano estamos tendo a retomada do crescimento da economia, do comércio eunapolitano. E em termos de pandemia, como você falou, Thaisa, nada de oportuno de estarmos funcionando, de estamos trabalhando. Uhum. E essa movimentação, ela está pequena, está acima do esperado, está conforme vocês já estavam aguardando? Olha, o movimento está um pouco baixo. A nossa expectativa é que o movimento fosse maior, mas
está dentro da expectativa que traçamos lá em maio, quando já falávamos sobre esse ponto facultativo de Corpus Christi aqui em Eunápolis. Nós estamos no mês de junho e se aproximam aí 2 datas muito importantes para o comércio, que é a questão do Dia dos Namorados e também das festas juninas. É início de mês, que é onde as pessoas geralmente compram bastante e vêm pagar bem suas contas aqui no centro da cidade. O fato do feriado ter sido considerado facultativo nesse início de mês contribuiu para as compras, principalmente para quem quer antecipar a compra do Dia dos Namorados e a compra das festas juninas? Com certeza. Esse feriado de hoje, esse ponto facultativo de hoje, facilitou muito as pessoas para anteciparem. Como você falou, temos 2 datas comemorativas aí, o Dia dos Namorados e os festejos juninos, apesar que não vai ser comemorado pelo segundo ano o São João, porém muitas pessoas procuram presentear amigos com presentes, e nada melhor do que antecipar as compras justamente no início do ano, onde também o dinheiro circula com um volume maior aqui no comércio. Uhum. Renato, o Roger tem uma pergunta para você. Pode falar, Roger. Thaisa, eu quero saber como é que foram as conversas entre os dirigentes patronais e os dirigentes dos trabalhadores ao longo da semana para que as coisas acontecessem hoje sem turbulência. A gente sabe que mesmo havendo insatisfação, poderia haver uma turbulência, poderia haver algum tipo de indignação, protesto. Isso aí foi acordado de que maneira? Ok. Renato, Roger quer saber se teve alguma turbulência durante essa conversa entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, para que você chegasse a um acordo e tudo corresse de uma forma mais tranquila. Não houve essa turbulência, Roger, até porque o sindicato, o Sindicomércio, constantemente através da sua diretoria, nós estamos conversando. Então toda tomada de decisão, tanto da abertura como do fechamento do comércio, é acordado com o sindicato, que também é parceiro. Procuramos sempre esse diálogo, essa parceria entre o sindicato e a entidade, para que não haja esse atrito, Roger, no caso de discussão, que se abre, se fecha. Então sempre estamos em acordo com o sindicato. Como a Thaís adiantou aqui, logo na abertura, esse decreto ele já foi publicado lá em janeiro pela Prefeitura de Eunápolis. Uhum. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Renato. Eu estou também aqui, Roger, com o representante do Sindicato dos Comerciários, que representa essa categoria dos funcionários da loja, que é o Dr. Walter Ribeiro, ele que é advogado, faz parte da parte jurídica do Sindicato dos Comerciários. Dr. Walter, como é que está o clima entre os funcionários? Gerou um pouco de insatisfação essa decisão? Bom dia, Roger. Bom dia a todos do Bahia Meio Dia. Inicialmente, a gente tem que compreender que tem uma diferença entre ponto facultativo e feriado. De acordo com a portaria 420 de 2020, o dia de hoje é considerado ponto facultativo. No entanto, para o nosso município, para a nossa região, sempre foi considerado feriado. Então nós fizemos a convenção coletiva em cima dessa história e desse costume da nossa região e da nossa cidade. Então, caso fosse considerado feriado, como outros anos assim aconteceram, o empregado ele só iria trabalhar das 9 às 14, tá? Ele iria receber R$ 53,00 ao final da jornada, iria receber o vale transporte e também o horário que ele trabalhou das 9 às 14 ia ser compensado em um outro momento. Isso é o que diz a nossa convenção coletiva. Então, como o governo municipal permaneceu seguindo a portaria 420 de 2020 e manteve o ponto facultativo, a gente retificou a convenção coletiva para poder suprimir o dia de hoje e considerar um dia normal. Então significa que esses funcionários eles vão trabalhar, mas não vão receber esses benefícios? Não, eles não vão receber esses benefícios. Hoje é considerado um dia de trabalho normal. Roger, tem uma pergunta? Eu quero saber do advogado, Thaisa. No caso do trabalhador, por exemplo, ele é católico, ele tem esse dia como um dia sagrado e ele resolve não trabalhar, porque se é ponto facultativo, o nome pode estar até mal aplicado, porque facultativo eu posso fazer uma escolha, ir ou não ir. Ele pode escolher não ir e vai ser cortado o ponto nesse caso?
Ok. Doutor Walter, Roger quer saber se, por exemplo, o funcionário, que ele é muito católico, já que é um ponto facultativo, pelo nome diz, a pessoa pode ou não ir. Se ela decidir não ir, isso vai ser descontado de alguma forma? A pessoa pode ser penalizada, o funcionário? Então, Roger, por ser ponto facultativo, é o empregador que decide se vai abrir o comércio ou não. Infelizmente, não é o empregado que decide se ele vai trabalhar ou não, tá? Caso o empregado ele falte no dia de trabalho, independente se é por algum motivo religioso ou por qualquer outro, sem justificativa, esse dia vai ser descontado do salário dele, infelizmente. Uhum. E hoje, né, o que você percebeu? Os funcionários aderiram a essa recomendação dos patrões? Então, o que a gente vê é um sentimento de insatisfação dos funcionários, porque hoje é considerado uma data religiosa para muitas pessoas, onde a rua ela é pintada, onde tem um tempo principalmente para os católicos, e com a abertura do comércio, isso ficou impossibilitado. Então, os comerciários, muitos deles, e em sua grande maioria, não ficaram satisfeitos. Mas, considerando a portaria e a decisão do governo municipal, a gente tem que seguir o que é definido por lei. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente também, doutor Walter. É isso, Roger, com você aí no estúdio. Ok, valeu, Thaís. A gente sabe que Eunápolis é uma cidade que ela reúne ali um comércio em torno daquelas cidades vizinhas, né? E provavelmente, como as cidades vizinhas estão com o comércio fechado, muita gente tem a oportunidade, inclusive, de ir até Eunápolis para resolver questões comerciais. Valeu, Thaís, muito obrigado. O BMD muda de assunto e fala agora das aglomerações. Mais uma vez, pessoas se aglomeraram na passarela do álcool em Ilhéus. Isso já está virando rotina por lá. E com esse feriado prolongado, a preocupação aumenta. Eu converso ao vivo agora com Isabela Freitas. Isabela, boa tarde. Oi, Isabela, e essa fiscalização hoje, já tem algum posicionamento da prefeitura? Ela vai acontecer? Aliás, hoje não, né? O fim de semana todo. Como é que isso... Se você já tem informações de como essas fiscalizações vão acontecer? Boa tarde. Oi, Roger, boa tarde. Olha, essas fiscalizações são de rotina, elas acontecem sempre, até para garantir o cumprimento dos decretos municipais, como também decreto estadual. Mas olha só, as imagens que recebemos em relação da aglomeração ontem que aconteceu na passarela do álcool, que tem se mantido sempre constante, principalmente nos fins de semana, ela aconteceu ontem, véspera de feriado, hoje, e segundo informações que os fiscais receberam de denúncias de moradores lá, foi a inauguração da abertura de mais um bar ali naquela região, o que causou toda essa aglomeração, muitas pessoas juntas, sem máscara, como se nada tivesse acontecendo. Sobre essas fiscalizações que o município realiza, ela acontece todas as noites. Ontem ela aconteceu na região dos distritos, por isso que fiscais não estiveram aí nessa região da Zona Sul, segundo eles. Eles fizeram um trabalho de orientação nos distritos para evitar, durante esse feriado, aglomerações, mas foi bem tranquilo. Já a partir de hoje, essas fiscalizações até o domingo se concentram nas zonas sul e norte, que onde tem acontecido durante os feriados e fins de semana, muita aglomeração. Então, essa fiscalização ela começa a acontecer a partir das 9 horas da noite, com fiscais de postura do município, meio ambiente e também a participação da Polícia Militar, podendo ter apreensão de equipamentos de som e também multa e notificação para bares e restaurantes que descumprirem, lembrando que Ilhéus segue aí com decreto até o dia 8, onde as pessoas só podem, a circulação de pessoas é proibida a partir das 11 da noite até as 5 da manhã, e bares e restaurantes devem fechar meia hora antes desse horário, viu, Roger? Isabela, a gente fica imaginando como esses desrespeitos, eles são reiterados, ou seja, eles acontecem, a gente até espera que aconteça. Talvez fosse o caso do pessoal da prefeitura, junto com essa fiscalização acontecer junto com a Polícia Civil, saber quem é que está por trás disso, né, que está promovendo essas coisas, para a gente poder, parece até notícia repetida, né, mas não é, infelizmente. Valeu, Isabela, muito obrigado, hein. Bahia Meio-Dia faz um rápido intervalo e na volta vai dar voz aos moradores de Itabuna que estão na bronca por causa de buracos que aparecem depois de serviços inacabados da EMASA e da Prefeitura. Agora 12h25, a gente volta rapidinho. Agora o Bahia Meio-Dia abre espaço para falar de um problema que tem gerado muita reclamação em Itabuna.
são os buracos que surgem em algumas ruas da cidade depois de serviços feitos pela Imasa e pela Prefeitura. Nossa equipe esteve em 4 bairros e em todos encontrou reclamações e as marcas de obras inacabadas. Seu Paulo César está na maior bronca. Em frente à casa que ele mora, aqui na rua São José, no bairro de Fátima, a Imasa fez um serviço na rede de esgoto em outubro do ano passado, quebrando toda essa área que ainda está sem calçamento. O problema do esgoto foi resolvido, mas deixaram restos de materiais de construção. Eles consertaram, abandonaram o entulho aqui, a prefeitura iniciou o cacetamento e abandonou também, e isso vem causando um constrangimento para a gente, entendeu? Já apareceu até cobra aqui, é difícil até de falar, mas já apareceu até cobra aqui nesse entulho. Não há a colaboração dos moradores que vem jogando também o lixo. E isso cria um transtorno imenso aqui para os moradores. Ainda na rua do Seu Paulo, também encontramos sinais de uma obra da Imasa inacabada. E com isso, o problema. Mesmo com os carros passando devagar, a poeira sobe. Cria sérios problemas de saúde. A gente está com uma pandemia aí e com essa poeira ninguém aguenta. Seu Vivaldo tem um bar há mais de 40 anos na rua José Bonifácio, no bairro Conceição. Só nessa rua contamos 3 pontos que foram abertos pela empresa de saneamento da cidade, mas não receberam calçamento. Ele fala que há muito tempo a rua não recebe serviços de manutenção. 20 anos atrás, que não tem manutenção. E está dificultando a gente passar com os carros. No trecho da rua Erito Francisco Machado, que dá acesso à primeira travessa Manuel Chaves do bairro São Caetano, o asfalto está em pedaços. O que mais incomoda vocês aqui, que moram na rua? É poeira e buraco. Quando chove fica cheio de água. Quando a gente passa, se passar um carro suja a gente, aí não é bom, né? Aqui na rua Santa Rita, no bairro Pedro Jerônimo, essa rua aqui, ó, além dos buracos causados pelo tempo, pela passagem de carros, encontramos esse aqui enorme, que segundo os moradores foi aberto pela Imasa para consertar um esgoto. Eles terminaram o serviço, mas o buraco ficou aberto, bem pertinho da casa da dona Naí. Ela disse que assim que eles terminaram a obra, tem mais ou menos uns 3 meses, ela não pôde mais sair de casa porque tem medo de cair. Não é isso, dona Naí? É isso mesmo, é verdade. Os buracos estavam feios, viu? Agora que botam um bocado de terra ali para aterrar, para os carros não virar. Passos curtos, bem devagar, Dona Eunice vem subindo a ladeira. Ela é vizinha de Dona Naí. Mesmo com um pouco de dificuldade, se esforça desviando dos buracos para visitar a amiga. Ela às vezes aqui sozinha, eu ali, às vezes eu venho visitar ela quer descer lá, não pode, eu quero subir, não posso, tem que estar rodeando. E tudo assim, com as pernas inchadas, doendo, né? Andar bem devagarzinho. Bem devagarinho, senão não consegue. Cada vez mais piorando, você entendendo? A gente não consegue nem subir com o carro. Além da rua ser estreita, é o descaso total da prefeitura. Então, por isso que a gente pede socorro, que a prefeitura tome providência nessa nossa rua. Tá aí uma matéria fácil de fazer, porque para onde a gente se vira, aqui em Itabuna a gente encontra esse problema. Nós fomos em 4 bairros e em todos os 4 encontramos isso a gente encontra na cidade inteira. A gente sabe que a Imasa precisa consertar a rede que é velha, ela mesma já admitiu isso, a rede de distribuição de água é velha e gera quebra bastante. Então precisa consertar, tudo bem. Mas e aí? Como é que fica depois? Só joga terra? Não conserta a rua direito? A gente foi atrás das explicações. A Imasa disse que a prefeitura realmente era a responsável por repor o pavimento das ruas após os serviços de manutenção feitos pela empresa. Mas que, a partir de agora, uma empresa contratada pela Imasa é que vai ficar responsável por cobrir todos os buracos escavados em até 24 horas após os serviços. Eita, que agora a gente quer ver, viu? E nós vimos aí que a Imasa não falou nada sobre essas ruas que nós mostramos nas reportagens. Ela não disse nada sobre quando vão ser feitos os serviços de recuperação dessas ruas. Que sejam logo os primeiros nas próximas 24 horas, né? Vamos mudar de assunto. Hoje, pela manhã, teve protesto em frente ao Conjunto Penal de Itabuna. O pedido foi feito para vacinar os detentos contra a Covid-19.
O protesto começou por volta das 9 da manhã e reuniu parentes de presos. Com cartazes, elas pediam a testagem para a Covid-19 e a vacinação dos detentos contra a doença. Nós queremos o direito deles, ter o direito à vacina, que já está aí, né? Como já está tendo em alguns lugares. Então, já que não está tendo surto de Covid, ser vacinado. O pedido também foi por informações. Segundo as manifestantes, a visitação está suspensa por causa da Covid e, com isso, elas estão sem saber o estado de saúde dos parentes presos. Estamos há 5 meses sem visita, né? Aceitamos isso devido à doença, devido à pandemia e sem nenhuma notícia deles. O protesto foi motivado pela morte de um preso por complicações da Covid na última terça-feira. Aníbal Pimentel Júnior, de 42 anos, chegou a ser internado no hospital de base apresentando falta de ar, mas não resistiu. Os outros 9 presos que estavam com ele na cela foram isolados no gripário do presídio e estão cumprindo quarentena, mas nenhum tinha apresentado sintomas da Covid-19. A gente tentou, mas não conseguiu um posicionamento da direção do presídio nem da Secretaria de Administração Penitenciária sobre os pedidos feitos pelos manifestantes. Agora a gente fala da prisão do suspeito de liderar a quadrilha responsável pela maior parte dos ataques a bancos aqui na Bahia. Ele foi preso em São Paulo. A polícia acredita que membros dessa mesma quadrilha podem ter participado dos ataques a bancos que aconteceram esta semana em Santa Cruz da Vitória, aqui na região sul, e em Coronel João Sá, no nordeste do estado. O líder da quadrilha é considerado pela polícia o maior assaltante de bancos da Bahia. Ele está preso no presídio da Mata Escura e chegou a Salvador na última segunda-feira. Foragido da Justiça Mineira, o homem foi capturado em Osasco, na Grande São Paulo, no dia 22 de maio por policiais e apresentou um documento falso na hora da prisão. Como de costume, pois nas 3 ocasiões que ele já foi preso, esse indivíduo, nessas 3 ocasiões, ele identificou-se falsamente, com nome falso, com outros documentos. De acordo com a polícia, outros 7 integrantes da quadrilha já foram identificados. 2 foram presos em flagrante e 5 mortos em confronto, após o ataque a 3 agências bancárias em Correntina, no dia 7 de maio. Segundo a polícia, a quadrilha foi responsável pela maior parte dos ataques a bancos ocorridos na Bahia esse ano. 20 armas de fogo apreendidas, entre revólveres, pistolas, submetralhadores e simulacro de fuzil. Mesmo com a desarticulação da quadrilha, os ataques não param de acontecer. E do início do ano até agora, já foram 28 explosões a agências bancárias na Bahia, 11 a mais do que em todo o ano passado. Em 2021, os assaltos já foram registrados em 17 municípios baianos. Em janeiro, um caixa eletrônico foi explodido no município de Muniz Ferreira. Em fevereiro, os ataques foram nas cidades de Jequié e em mais 2 agências de Tanque Novo. Em março, foram 5, 3 em Salvador, 1 em Lagoa Real e outro em Simões Filho. Abril foi o mês mais violento, com 11 explosões. Em São Sebastião do Passé, Abaré, Campo Alegre de Lourdes, Itiruçu, Sapeaçu, Malhada, Ubaíra, São Gonçalo dos Campos e 3 ataques só em Salvador. No mês passado, foram 3 na capital e 3 em Correntina. Ontem, 2 agências foram explodidas, uma em Coronel João Sá, no norte do estado, e outra em Santa Cruz da Vitória, no sul da Bahia. Em Coronel João Sá, homens fortemente armados chegaram numa caminhonete e atacaram a agência. Segundo a polícia, as explosões chegaram a ser ouvidas em povoados vizinhos à cidade. Foi a segunda vez que essa agência foi atacada. Em Santa Cruz da Vitória, os bandidos explodiram esta agência, que ficou completamente destruída. Após a fuga, além dos destroços, ainda sobraram 2 explosivos que não foram detonados. De acordo com a polícia, pelo menos 12 criminosos participaram da ação, que durou cerca de meia hora. A tampa do cofre da agência voou pelo telhado e atingiu fios de alta tensão a 100 metros de distância do banco. Parte do centro da cidade chegou a ficar sem energia elétrica durante a noite. Eu vi muito tiro, muito barulho de tiro, e os bandidos gritando. Nós pensamos que era foguete,
Aí daí a pouco meu menino estava aí na porta, meu pai, estão atirando. Aí eu saí para ver. A Polícia Civil esteve no local para fazer a perícia e encontrou várias cápsulas de munições ao redor da agência e uma grande quantidade de miguelitos, esses objetos usados para evitar a passagem de carros nas ruas que dão acesso à cidade. O pessoal do DRACO, da Coordenadoria de Itabuna também, os investigadores estão em diligências, né? Veículos já foram recuperados aí, utilizados pela quadrilha, e a gente procura aí nos próximos dias tentar identificar esses autores do crime. Além da dinamite deixada na agência, os criminosos também abandonaram explosivos na unidade da Polícia Militar, que fica na cidade de Itaju do Colônia, a 25 quilômetros de Santa Cruz da Vitória. O esquadrão antibomba da Polícia Militar de Salvador foi chamado para desativar os explosivos. Os artefatos foram neutralizados e encaminhados para detonação num local seguro. Muita violência, né? O Bahia Meio Dia vai para um rápido intervalo. E a seguir, hoje é o Dia Mundial do Pé Torto Congênito, uma deformidade em que o bebê já nasce com os pés virados para dentro. Você vai conhecer histórias de crianças que estão tentando corrigir a posição dos pezinhos. Vamos conversar também com um médico ortopedista pediátrico que vai falar sobre a importância do tratamento e diagnóstico precoce dessa malformação. E o Bahia Meio Dia volta falando sobre o Dia Mundial do Pé Torto Congênito, uma deformidade em que bebês nascem com os pés virados para dentro. Para entender melhor essa malformação, a gente vai bater um papo com o ortopedista pediátrico Gustavo Bahia. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por atender a gente aqui no Bahia Meio Dia. Pois é, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. A gente quer saber o seguinte, essa malformação, ela é provocada mesmo por quê? A gente pode associar isso a algum medicamento tomado pela mãe, algum problema durante a gestação? Na verdade, qual é, na verdade, a origem? O que provoca essa malformação no bebê ainda no útero da mãe? Essa é uma doença puramente genética. Ela não tem uma causa externa, como, por exemplo, o uso de uma medicação, fumo, uso de drogas, por exemplo. É uma doença realmente que ocorre durante a formação do bebê. Existem origem familiar, por exemplo, já teve histórico na família de que algum parente com pé torto, existe a possibilidade maior de um bebê da família vir a ter o pé torto, então realmente é durante a formação. Não é muito associada a causas externas, é durante o processo de formação, durante a criança na gestação, que vai ocorrer essa malformação nos pés da criança. E essa genética está associada a algum grupo étnico mais do que a outro ou não? E sim, sempre está associado mais aos caucasianos, a raça branca mais prevalente, e também acomete aproximadamente no mundo todo 1 a cada 1.000 crianças que nascem. E no Brasil a gente tem mais ou menos uma proporção de 400.000 crianças que nascem todo ano com esse problema. E pode acometer tanto um quanto os dois pés, sendo 50% acomete bilateralmente, ou seja, a deformidade acomete os dois pés. Eu no começo falei aqui que os pés são virados para dentro, mas pode acontecer também dos pés estarem virados para fora? Não, o pé torto congênito ele é uma doença bem estabelecida. Essas deformidades são deformidades bem estruturadas. Porque a posição dos pés virados para dentro são deformidades provocadas por alterações, tanto na parte óssea, na parte dos ligamentos, dos tendões, que são todas deformadas. E essas deformidades é que fazem essa postura do pé ser para dentro. Então, quando você faz o diagnóstico através do exame físico, assim que a criança nasce, que você examina a criança e percebe que existe essa rigidez, então, a partir desse momento, você já consegue dizer, essa criança tem o pé torto congênito. Eu, quando era criança, tinha um garotinho na minha rua que tinha um pé assim, ele teve que conviver isso a vida toda. Aqui em Itabuna, eu conheci um senhor que já passou a vida toda, eu já conheci ele numa fase já idosa, ele passou a vida toda com o pé virado para dentro também. Vou pedir licença ao senhor, porque nós vamos conhecer agora 2 histórias de crianças aqui na região que nasceram com os pés tortos e que estão fazendo tratamento em Salvador para corrigir a malformação.
Gustavo, de 3 anos, é superativo. Durante o dia faz várias atividades. Corre, pedala na bicicleta e joga bola. Coisas simples que toda criança faz, mas que antes pareciam ser tarefas difíceis para ele. Isso porque Gustavo nasceu com os pezinhos tortos e ficou assim por mais de 1 ano de vida. Heloísa, mãe de Gustavo, só descobriu o problema nos pés do filho após o parto. E logo, com 15 dias de vida, deu início a um tratamento em Itabuna, mas não foi bem sucedido. E ele começou a fazer o tratamento aqui em Itabuna com 12 dias de nascido e fez uma cirurgia aberta com 5 meses, mais ou menos, 5 para 6 meses. E continuou usando gesso. Foram mais ou menos 1 ano usando gesso e o pé continuou torto. Comprei bota e tudo que o médico daqui passou e não resolveu. Uma nova esperança para Gustavo ter uma vida normal aconteceu após surgir uma vaga para o tratamento do menino no Hospital Irmã Dulce, em Salvador. Aí eu conheci a Associação Primeiro Passo pelo um grupo do Instagram. E eles me colocaram no WhatsApp e tudo. Aí, depois disso, eu consegui ir para Salvador. Ele passou por uma primeira consulta e a gente ficou esperando mais ou menos uns 4 meses para poder Gustavo começar a fazer o tratamento correto. Esse novo tratamento mudou totalmente. Já está tudo certinho, todo no lugarzinho certo, não tem nada, e foi apenas 3 meses de tratamento, o pé dele já estava certo, coisa que a gente passou aqui 1 ano e nada estava resolvendo. Apesar de toda a evolução de Gustavo no tratamento, ele segue fazendo acompanhamento de rotina. Isamor e a filha, Arielle, de 4 meses, também estão enfrentando a estrada de Itapé até Salvador toda semana para tratar o pé torto. Durante a gravidez gemelar, Isamor descobriu que uma das filhas teria que fazer o tratamento para corrigir a posição do pé. A gente descobriu quando ela ainda estava na barriga, na morfológica, porque minha gestação foi gemelar, ela foi a segunda gemelar. Primeiro a gente descobriu Antonelli e com 4 semanas depois a gente descobriu a Arielle. Aí continuamos o tratamento, né, normal da gestação, e na morfológica a gente descobriu que a Arielle teria o pé torto. Porém, a gente não sabia assim, a gravidade do problema, até ela nascer. Quando ela nasceu, foi que a gente descobriu que seriam os 2 pés. Arielle já passou por uma cirurgia e no retorno médico de ontem já não precisou mais de gesso. Ganhou essa botinha. Uma botinha nos 2 pés, eles têm um ferrinho entre as 2 botinhas e conforme vai passando o tempo, ele vai regulando, vai diminuindo, aumentando o espaçamento. E tem também a quantidade de horários. Essa primeira bota, já sei que ela vai usar durante 4 anos. Então, esses primeiros meses, ela vai usar 23 horas por dia. As mamães Heloísa e Isamor recebem assistência e orientação para o tratamento dos filhos pela Associação Primeiro Passo, de Salvador, que promove ações e compartilham informações sobre o tratamento do pé torto congênito. A associação tem como intuito incentivar e difundir essa técnica de tratamento, dando informações às famílias para que agilizam encontrar um atendimento especializado no método Ponseti mais rapidamente, seja na rede SUS ou em instituição privada. A deformidade do pé torto é mais comum do que se imagina. A cada 1000 crianças, 2 podem ter a deformidade congênita do pé torto no mundo. E quanto antes for iniciado o tratamento, é mais fácil o processo de recuperação e também o posicionamento para normalizar os pés. Muitas pessoas seguem sem a correção do tratamento PTC, ficando na condição de deficientes permanentes por falta de informações ou apoio do tratamento. A gente continua falando sobre este assunto com o médico ortopedista Gustavo Bahia. A gente viu aí, doutor, na reportagem, que a Arielle, ela está com o pé torto para fora. Por isso que eu te fiz aquela pergunta, por que aconteceu então o caso dela? Foi um caso de diagnóstico errado, por exemplo?
Não, na verdade, ali você já encontra-se na posição em que já utilizou a órtese e você já está na fase pós-tratamento. Você já houve a correção e já está utilizando na terceira fase do tratamento, que já é o uso da órtese, quando o pé já está corrigido e você utiliza aquele aparelhinho que a gente chama de órtese de dupla abdução para poder manter o pé na posição para que ele não retorne para a posição original, que era rodado para dentro, que é o pé torto rodado para dentro. A gente viu nas duas entrevistas que as mães começaram esse tratamento bem cedo, com pouco tempo de vida das crianças. Como é que o diagnóstico precoce interfere na maneira como essa doença será tratada? Isso, interfere de duas formas. O principal que a gente ressalta, principalmente quando a gente ouve a fala das mães, é em relação ao tratamento correto. Por quê? Não adianta você só diagnosticar cedo, se você não instituir o tratamento de uma forma adequada. Como a gente viu ali, a criança foi submetida a uma cirurgia grande, a procedimentos de gesso inadequados, que no final teve que ser reiniciado o tratamento em Salvador, feito novos tratamentos, feitas novas manipulações, que por fim resolveu. Então, assim, quando você faz a identificação desse caso de uma forma precoce, assim que a criança nasce, você tem aquelas estruturas muito mais flexíveis. O pezinho é muito mais maleável. Portanto, se a gente inicia o tratamento que chama de método de Ponseti, que é justamente por isso que hoje se comemora o Dia Mundial do Pé Torto, porque foi hoje que esse professor Ponseti, que ele nasceu, e ele que inventou esse tratamento, que revolucionou, porque antigamente se fazia cirurgias grandes, abria-se o pé, fazia cortes e incisões grandes que geravam sequelas futuras. Com esse tratamento, ele conseguiu fazer apenas com manipulações seriadas, ou seja, semanais, com gessos, e após uma pequena cirurgia no final do tratamento, conseguiu uma correção de praticamente 100% dos casos. Doutor? E aí, após essa correção... Pois não? Não, conclua. Após a correção... E após essa correção, é usada aquela órtese, como a gente viu, aquela barrinha de ferro e aqueles dois sapatinhos, que é aquilo que vai manter a posição dos pés e evitar que haja uma recidiva, que os pés voltem para a posição original. Doutor, o acesso a esse tratamento, ele é pelo SUS ou ele só é obtido pela rede particular? Porque muitas vezes a gente viu aí que na Bahia só é feito em Salvador, a pessoa já tem toda a despesa de deslocamento, de hospedagem em Salvador. O SUS oferece esse tratamento? Isso. Infelizmente, na nossa região não oferece. Esse é uma grande questão, porque na verdade todo o interior da Bahia a gente não possui uma rede para o tratamento do pé torto congênito. Então todos os pacientes SUS, eles são referenciados para Salvador. E hoje a gente só consegue tratar tanto no Hospital Irmã Dulce quanto no Hospital Marta Gomes Gesteira, que são os hospitais referências. Porém, é justamente essa a importância desse dia de hoje, para a gente tentar conscientizar não só a população, mas também os próprios gestores de saúde. Porque, como você viu, você encaminhar essa criança semanalmente para Salvador, com custos de deslocamento, custo de alimentação, todo um transtorno que gera para fazer um tratamento que é simples, que poderia ser resolvido aqui na região, trazendo um impacto social e um impacto para o paciente especificamente, né? Isso é bem significativo. Ok, doutor, muito obrigado por essas explicações. A gente fica feliz que pelo menos já tenha pelo SUS em Salvador, né? Mas vamos continuar aí atendendo buscando esse apelo, né? Para que as autoridades se sensibilizem. Muito obrigado pela sua entrevista. Sim, com certeza. Eu que agradeço. Boa tarde. Agora a gente vai ao vivo até a Catedral de São José, aqui em Itabuna. Está sendo realizada nesse momento a Missa da Misericórdia. Eu vou conversar com o padre Acácio Alves. Olá, padre Acácio. Muito boa tarde. Padre, esse é um dia fundamental para o católico, porque o centro do ritual católico é a Eucaristia e hoje é o dia dela, não é? Exatamente. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Hoje nós celebramos a solenidade do corpo e do sangue de Cristo, né? Uma das principais festas da Igreja Católica, porque no centro da fé católica está a Eucaristia. Por isso toda a reverência nesse dia especial, tá? E a gente está vendo aí que as pessoas, a igreja não está lotada,
foi mantido toda a preocupação com o distanciamento social, o distanciamento entre as cadeiras, as pessoas Exato. nos bancos, né? Mas como é que foi a missa de hoje? Exatamente. A programação de hoje, padre? Então, em todas as paróquias da Diocese de Itabuna foram realizadas as suas missas. A catedral, de um modo especial, a primeira missa acontece às 7 horas da manhã, a segunda missa agora ao meio-dia que está acontecendo, e a última missa ela vai acontecer às 3 horas da tarde. Essa missa ela vai ser presidida pelo excelentíssimo, seguida de carreata procissão. Lembrando que a gente está dentro de uma pandemia, né? E todo o protocolo tem sido rigorosamente observado por nós dentro de nossas igrejas, né? Mantida o distanciamento social, o uso de máscaras, o álcool em gel. Então, assim, inclusive, nós temos muito contribuído nesse sentido para uma consciência do cuidado, né? Não tem outra razão de ser senão a gente realmente colaborar enquanto igreja com uma mentalidade cidadã. É um compromisso que nós temos. Haja visto que a fé ela tem repercussões muito concretas na vida das pessoas, na vida de quem crê, de um modo especial. Teve um cortezinho no áudio do Padre Acácio, mas a missa está sendo presidida pelo bispo vai ser presidida pelo bispo Dom Carlos Alberto. O padre, a gente sabe que assim, que o senhor falou que a importância do dia de Corpus Christi, e é um dia onde o apelo do pastor, o apelo do vigário é que o fiel se aproxime de Cristo, não é? Exatamente, Roger. O apelo é exatamente esse, aproximar-se sempre do Senhor. E à medida que a gente se aproxima de Cristo, a gente vai tendo as características dele. O cristão, ele tem por obrigação ser um outro Cristo. Quando nós falamos de Eucaristia, por exemplo, nós falamos da necessidade e da importância de ser dom de Deus para o outro. E no tempo de pandemia, mais ainda se reflete a importância do cuidado. Cristo era espetacular nesse sentido, perito em pessoas, perito em humanidade. Então a gente também tem que fazer o mesmo caminho do Senhor, cuidar de pessoas e celebrar o corpo de Cristo, mais ainda é ter o cuidado com o corpo, com a saúde. E esse tempo de pandemia nos convida exatamente um testemunho cristão neste sentido, bem concreto. O tempo de pandemia nos chama a nossa atenção. Cuidado com a vida, cuidado com o corpo, com a dignidade da pessoa humana. Padre, a gente está acostumado, nos dias de Corpus Christi, começar a trabalhar cedo, mostrar bem cedinho aquelas festividades com os tapetes nas ruas. E muita gente está sentindo falta já disso, mas houve algumas organizações feitas de maneira mais cuidadosa e localizadas nas paróquias para poder marcar o dia. Nós temos inclusive imagens de que os tapetes foram feitos em alguns pontos da cidade, né? Exatamente. Para não deixar morrer a tradição, né, e considerando os cuidados requeridos para o momento, inclusive lá na São Judas, onde eu sou pároco, nossos jovens conseguiram confeccionar alguns tapetes para manter viva a fé, a chama da tradição, né? A gente não pode deixar morrer. O ano passado foi muito difícil e dolorido para todos nós, porque a fé está muito ligada à nossa identidade de pessoa. Então, quando isso é tocado, quando isso é mexido, realmente fere. E graças a Deus a gente pôde esse ano celebrar minimamente a solenidade do corpo e do sangue de Cristo. E alguns tapetes foram confeccionados no entorno das paróquias, aqui da cidade, do centro da cidade, também do interior da diocese, foram confeccionados. Ok, padre, só reforçando a programação de hoje à tarde, que horas começa a missa? Então, temos a última missa aqui na Catedral de São José, presidida pelo senhor bispo, às 15 horas. Logo depois a gente segue em procissão carreata pelas principais avenidas da cidade, tá? E uma coisa muito importante, os fiéis deverão a todo tempo estar usando máscaras, permanecer dentro dos carros. A bênção do Santíssimo será concedida dentro desse formato. As pessoas dentro dos carros, elas vão receber a bênção do Senhor sacramentado. Muito obrigado, Padre Acácio, e bom dia de Corpus Christi para todos. O Bahia Meio-Dia se despede, mas a programação da nossa TV continua agora com as notícias do esporte. É o Globo Esporte Bahia. BMD volta amanhã, meio-dia. Estou te esperando. Eu é que agradeço.
Bahia Meio-Dia. Oferecimento: Curso Galileu, líder em aprovação. E aniversário Cipolate. Compre, concorra. É nosso dever nos proteger e ajudar aqueles que amamos. Lave as mãos, troque a máscara, mantenha o distanciamento social e evite aglomerações. TV Santa Cruz, no combate ao coronavírus.